Graça e paz, amados. Pregar na cozinha da Nilson, olha lá, liquidificador no fundo, panela. Mas eu quero falar com você hoje, eu sou pastora Marisa, para quem não me conhece, né? Aqui do canal Amor Primeiro. Quer dizer, o amor vem na frente. E aí, o título da nossa pregação é da nossa maior rejeição sairá a nossa maior direção em Deus. Você já parou para pensar nisso? E quem é que não foi rejeitado? Quem é que não sofreu sobre essa face da terra? Eu não acredito que exista alguém. A alguma altura da vida, em algum momento, você foi rejeitado, você foi machucado, porque isso é natural da existência humana. Mas antes da gente prosseguir, vai lá, curta o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque é uma necessidade muito grande da sua inscrição, do seu comentário, para que essa palavra possa chegar além de nós mesmos. Nós temos uma maquininha, um robozinho que se chama algoritmo, e é assim que ele funciona. Obrigada, desde já eu te agradeço. E eu quero falar de você de uma história que você de repente até conhece, José, né? Lá no capítulo 25 de Gênesis, quando fala assim, José revela a verdade. Conhecemos a história de José? José é filha de Raquel, né? Aquela que não poderia ter filhos, e ela teve José. Depois ela teve Benjamim. E morreu. Raquel saiu da casa do pai, mentiu, e o próprio marido, né? Disse, olha, aquele que tá mentindo vai morrer. E quem é que estava mentindo? A própria esposa dele. Nossa, eu fico pensando, né? Como que isso é forte. A Bíblia não fala esses pormenores. E a gente fica aí imaginando, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para não imaginar besteiras. Imaginar muito além, mas, nossa, o pouco que a gente imagina é terrível. Mas o que eu quero salientar com você aqui é a respeito do versículo... Vamos lá, começando do 1. Esta altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Versículo 3. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Versículo 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Vamos parar por aqui, né? Se bem que é lindíssimo, né? O versículo 5. Mas nós vamos ler ele depois. Paizinho querido, santo, ô Espírito Santo de Deus, continue colocando nos meus lábios aquilo que é da tua vontade, Deus. Blinda minha mente para que eu possa ouvir tão somente do teu Santo Espírito que habita em mim, Deus, a fim de alimentar pessoas, para que haja salvação de vidas, para que haja libertação, Deus, para que haja recomeços, ó Pai, para que haja restauração, Deus, para que aconteça aquilo que a tua palavra, Deus, se propõe a fazer. Não por mim, Deus, eu sou apenas um canal, mas eu dependo, eu preciso, ó Deus, da tua presença plena sobre mim. E te peço também, Deus, que blinde os ouvidos daquele que me ouvirá, Deus, que essa palavra ela não voltará vazia, Deus, é promessa sua. Ainda que ela atinja tão somente uma só pessoa, Deus, o papel dela estará cumprido. E eu creio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, imagine José, né? Como está falando aqui, abre o versículo. A essa altura, José já não podia mais se conter. Ele já tinha se contido durante muito tempo, não é verdade? Ele sabia de toda a história. Ele não tinha poderes, vamos dizer, poderes, estratégias, dinheiro para ir lá até a terra do pai dele. Ele tinha. Tá parado pra pensar nisso que ele tinha? Mas ele escolheu o tempo de Deus, que eles viessem. Porque Deus tinha falado isso para José. Que segurou José? Claro, a vontade de José tinha vontade livre. Mas o Espírito Santo foi falando com ele a presença de Deus. E ele já disse que essa altura já não podia mais se conter. Chegou o tempo. É o mesmo tempo que chegará na sua vida, na minha vida, de todos nós. De nós
podermos ver a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, se cumprindo nas nossas vidas. Só que eu tenho tempo, meus amados, como eu abri o vídeo falando, a maior rejeição da sua vida vai conter a maior direção de Deus para que você viva o propósito dele. E que maravilha! E olha, nós vivemos tempos trabalhosos, sim, tempos do fim. Os sinais estão aí nos provando, nos mostrando que o nosso rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar, vem buscar você também. Amém, que assim seja. Então os irmãos não sabiam que ele era José. Ele ali se revelou. E a palavra fala que José chorou muito, né? Ele chorou tão alto que o palácio todo ouviu. Essa altura José já era casado, tinha 2 filhos, né? E uma esposa, vamos dizer, ele já tinha superado, ele já tinha, né? Mas imagina para ele ter chorado tão alto. Havia algo guardado no coração dele ainda. Uma dor muito grande que explodiu naquele momento. E José nos ensina uma lição muito preciosa. Nós somos capazes de segurar essa dor e esperar o tempo de Deus para que aquilo que ele propôs para nós realmente aconteça. Amados, não é difícil. Não é difícil, não é fácil esperar. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Mas o Salmo 40 fala, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu tinha uma reflexão muito antiga. Olha, já para mais de 30 anos que eu tenho esse livro e ele é justamente no dia do meu aniversário. Esse versículo. Esperei com paciência no Senhor. E eu ficava brava, falei, justo no dia do meu aniversário. Mas ali ele fala, quando Deus constrói cercas em volta do seu povo, vamos dizer, uma analogia, uma metáfora. E uma cerca viva, né? Vamos dizer que é uma cerca de Ora Pronobis. Eu conheci uma cerca maravilhosa de Ora Pronobis lá em São Paulo. Uma cidade do interior, que tinha as hortas assim, como a gente fala, públicas, né? As pessoas faziam. E esse moço, ele cercou a hortinha dele ali com Ora Pronobis. Era a coisa mais linda. É ainda porque tá lá. Mas imagina na nossa vida, quando essa cerca de Deus vai crescendo e a gente não consegue olhar do outro lado. A gente não consegue... a nossa mente, né, tenta nos auto-sabotar. E ela começa a nos cobrar o nosso sentimento, a nossa alma. O inimigo joga também nos nossos ouvidos. E aí? Cadê a promessa? Cadê o cumprimento? Olha o que está acontecendo ali, ó. Olha aí, você fez, agora você leva. Olha, os ventos parecem estar levando para outra direção aquela promessa que Deus fez. As circunstâncias atuais daquele momento revelam o contrário. E aí? Nós conseguiremos esperar? E aí? O que nós precisamos para aguentar isso? Dessa luta você já deve saber como ela é. Ela não é fácil. Mas nós precisamos acreditar. E ainda que nem acreditemos, precisamos abrir a boca, ou em pensamento que seja, mas pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Que as nossas raízes estejam agarradas, fundamentadas nele, para que nenhum desses gritos da nossa alma sejam mais fortes, capazes de fazermos desacreditar das promessas do Senhor. José aguentou. Teve um momento que ele explodiu. No momento certo. Mas, amados, é fácil isso? Sabe por quê? Quem torna-se o nosso maior desafio é a nossa própria mente. A Bíblia fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Mas Isaías 26:3 também fala. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. É tão lindo, né, falar tudo isso. Mas e quando ficamos debaixo dos ataques? E vamos ficar. Não podemos crer que José não tenha ficado. Ele ficou. Imagina um jovem, né? Perdeu a mãe, aí perde o pai, na sua pureza, na sua inocência, do jeitinho dele, ele conta aquele sonho. Só que os irmãos, os do próprio sangue, estavam ali prontos
Era deixar que a alma deles, com os sentimentos, ouvisse o inimigo e atacasse José. E aí José, a gente sabe, foi parar, foi vendido, foi tido como morto e teve que ficar numa terra estrangeira e ainda foi atacado pela esposa do líder dele, né? Político lá do faraó, e foi parar numa prisão injustamente. Nossa, quanta resiliência, não é verdade? É o nome que nós damos. Mas quanta presença de Deus, do Espírito Santo, a segurar nas mãos de José. Quanta, eu não sei exatamente o que, mas cada um sabe o quanto nós temos que lutar com as nossas mentes quando os pensamentos negativos vêm, quando nós nos sentimos justificados. A gente diz, não, eu tenho razões, eu tenho motivos, né? Como eu vi uma pregação há pouco tempo dizendo, a moça dizia, eu não acredito mais em Deus. Se ele é Deus, por que ele deixa isso acontecer? Por que isso? Eu não sei. Eu também não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando nós cremos, nós esperamos. Esperei com paciência no Senhor. E nos submetemos a Ele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Ele nos sustentará. E é isso que eu peço para você e para mim neste dia. Eu não vou me alongar muito nesse devocional. É um pequeno devocional, né? As pessoas, para nós orarmos, para nós nos recordarmos de José. E José não estava ali sem dor, sem, sabe? No entanto, ele chorou tão alto que todo o palácio ouviu. Imagina que trovão. Imagina. Então, talvez nós, aí você que está me ouvindo, tem dentro de você também essa tempestade aí armada. E ela vai explodir. Mas ela precisa explodir no tempo certo. Ela não pode vir antes. Há plantinhas, a terra sedenta aguardando essa tempestade. Mas no momento certo. Se ela vier no momento errado, água demais mata a planta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo. Ontem eu escrevi, né? Diálogos com o Espírito Santo. Foi um diálogo pesado, né? Pesado no sentido de dizer que nem amigos, nada, ninguém. Somos nós o Espírito Santo. Sabe, são momentos na nossa vida, momentos de limite. Que ninguém. Deus vai nos deixar naquele limite, como Ele deixou Jesus, José e tantos outros. Maria, tantos outros. Para que tão somente Ele cuide. Para que a honra e a glória sejam tão somente dEle. E nós conseguimos. Você consegue, eu consigo. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas precisamos clamar, mesmo que entre lágrimas, mesmo que entre sem esperança, mesmo em meio ao desespero, não importa. Sabe o que Deus vai ouvir? É o nosso desejo de prevalecer, de permanecer. Então, meu amado, clame, ore, chore, mas não desista. Continue, porque Deus, Ele constrói essas cercas para nos proteger, para nos preparar. E Ele sabe quem é que pode esperar. Sabe, Ele só deixa esperando aqueles que são verdadeiros amigos. Olha Lázaro, morreu, apodreceu. Mas Jesus veio e ressuscitou. Então Deus quer contar comigo, com você, para que a obra seja perfeita. Para que tudo aquilo que você está sofrendo agora, que está doendo insuportavelmente, que você perde a esperança muitas vezes, que você não encontra respostas, que você se desespera. Mas para que isso cumpra todos os propósitos. Deus quer contar comigo, com você. Ele nunca vai te obrigar. Mas Ele já me perguntou algumas vezes, filha, eu posso contar com você? Hoje em dia Ele nem me pergunta, porque Ele sabe que Ele pode. Ah, mas está mais fácil agora, pastora? Não, nunca teve tão difícil. Nunca teve tão difícil. No momento apropriado, devido, eu vou te contar tantas coisas. Mas eu digo para você, nunca teve tão difícil. E agora Ele diz, né? Eu continuo contigo e Ele continua com você também. Amém? Vamos orar? Ô papai, você conhece a história dessa pessoa que me ouve? Não só a história, mas o momento que ela está vivendo. Ah, Deus, sustenta, Deus, renova as forças, ó Deus. Repreende toda a ação de Satanás e seus demônios sobre a mente dela, sobre a minha mente, ó Deus. Porque essa oração ela precisa ser feita todos os dias, ó Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele não trabalha, ele não estuda, ele não dorme. Então até dormindo ele tenta. Mas o Espírito Santo de Deus, a presença inconfundível, amorosa, está sobre cada vida, porque é promessa tua, Senhor.
Então continua conosco, Deus, nos amparando, nos guardando, renovando as nossas forças. E essa pessoa que me ouve agora, aí, Deus, se ela pensa em desistir, Deus, se ela está desanimada, Deus, que é muito comum na nossa caminhada, o Senhor pode, ó Deus, restaurá-la, fortalecê-la, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Porque Deus é lindo, maravilhoso, e Ele está com você, Ele está comigo. E a obra dele é perfeita. Ele não retrocede, não perde a validade, ainda que passe o tempo. Muito obrigada, querido, por você estar comigo até agora. Como eu te falei, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com pessoas, porque a palavra precisa caminhar, mas nós precisamos também. Eu tô aqui como canal, mas eu não sou suas mãos, a sua vontade. Eu preciso de você. Jesus conta conosco. Você também é o semeador da palavra. Eu tô aqui fazendo uma parte e você vai fazer a outra. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Até o próximo.